Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Várias coisas a gente pode observar quando algum tipo de calamidade aparece em nosso meio. Você sabe que as oportunidades é que vão gerar a oportunidade da gente conhecer melhor as pessoas. Esta tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e é um clamor que nós fazemos aqui ao Senhor Todo-Poderoso, dono da chuva, dono da seca, dono da terra, dono do céu, que fez, que criou e que sustenta todas as coisas, embora o homem seja realmente muito mal agradecido e outras coisas mais, né? Mas independente da vontade humana, o curso da história, aquilo que é a vontade de Deus vai prevalecer e não há possibilidade de alguém mudar esse curso daquilo que vai acontecer. Porém, assim como a gente falou agora recente sobre os aproveitadores para pedir e dando contas que não vão para, infelizmente, muitas pessoas boas, porém muito simples, que não tem maldade, às vezes depositam dinheiro em contas que não vão chegar no destino que deveria. Tem muitas coisas que entristecem a gente, mas tem outras que nos alegram. A gente observar que quantas pessoas ricas que eu estou dizendo é bilionárias, não é milionárias apenas. Como, por exemplo, o cara aí, dono da van, né? O dono da van que disponibilizou suas aeronaves, helicópteros e doou muito dinheiro, não só de hoje, mas quando teve problema na época da pandemia, ele foi um dos empresários que mais se destacou, mandando respiradores e outras coisas mais. E assim tem acontecido também com alguns cantores, com jogadores famosos e tal, embora que muitos deles não querem divulgar, né? Não divulgam isso. Apresentadores e tal. E que é uma coisa boa, excelente isso que acontece. Porém, na outra ponta a gente vê a maldade, sabe? Olha, eu já disse aqui, né, e repito para você, a política é uma coisa interessante e, vamos dizer, boa. Ruim são os políticos muitas vezes, né? A política é um meio pelo qual a sociedade pode se organizar, se equilibrar, dividir suas forças e apontar para o lado que ela quiser, né? Isso a sociedade que está na ponta pagando a conta é que tem que fazer. O grande problema são a politicagem. As pessoas não conseguem se desvencilhar de uma oportunidade política. Quantas vezes eu já vi gente fazendo discurso em funeral de pessoas que a gente percebe que ali o discurso é muito mais para promover a própria pessoa que está falando do que preocupado com a família daquele que está ali, infelizmente, inerte num caixão. E aí, meu amigo, olha, uma coisa que eu não suporto é discurso político em homenagem em funeral. Eu não suporto, porque ali eu não consigo não ver como uma grande hipocrisia, sabe? Porque, como dizia a música, ou como diz a música que o Nelson Gonçalves canta, me dê as flores com vida, o carinho, a mão amiga para aliviar meus ais. Porque depois que eu me tornar saudade, eu não preciso de mais nada. Pronto, depois que torna saudade, ele diz prece, mas nem prece precisa mais, viu? Não precisa, nem prece ajuda mais a quem passou para a eternidade, viu? De jeito nenhum. Então, agora, neste episódio calamitoso, desta grande calamidade, desta catástrofe provocada pela fúria da natureza, por permissão de Deus que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, não por maldade de Deus, mas por permissão, a gente observa também a maldade, além dos assaltantes, a maldade dos políticos em estarem
tentando se capitalizar politicamente em cima de uma tragédia de pessoas que sofrem, de animais que sofrem, de todo tipo de sofrimento, de perda material e de muitas outras coisas. Um sentimento que está à flor da pele das pessoas que estão diretamente sofrendo, tanto aquele que está tirando os seus entes queridos, ou as pessoas que estão tirando voluntariamente, se utilizando como voluntários para ajudar as pessoas, como também aqueles que diretamente estão sofrendo, perdendo casas e outras coisas. E aí vem, infelizmente, amigo, eu digo isso com tristeza, sabe, amigo? Com tristeza. Não tenho nenhuma alegria em dizer isso, mas vejo sabe, quase que como uma doença, esse negócio da ideologia política, quase que como uma doença. Eu vou dar nome para a pessoa, para não pegar em todos, porque senão todos aqueles que são políticos podem estar sofrendo aí esse julgamento sem ser eles o culpado. A Aniele Franco, a irmã de Marielle, que jamais, esse jamais é no sentido de nunca, jamais teria chegado a qualquer cargo público por indicação se não fosse, infelizmente, a tragédia que aconteceu com a irmã dela, que foi Marielle Franco. Mas desde a morte de Marielle Franco, que a gente já vê a ideia do uso político desta grande tragédia humana que foi a tirar a vida de alguém. E aí vem a Aniele Franco, que é hoje ministra, repito aqui, apenas porque porque é irmã da Marielle, que era política, a Aniele não era política, mas virou ministra do governo, porque era irmã da Marielle, não por competência, porque não tem competência técnica, não tem, eu digo com todas as letras, baseado no que ela anda falando. Pois esta Aniele simplesmente está recomendando, ou recomendou, que os trabalhos lá no Sul priorizassem os quilombolas, os ciganos, os terreiros de umbanda, de espíritas e tal. Meu amigo, me diga uma coisa, os negros, no meio de uma tragédia dessa, alguém vai querer fazer um tipo de seletividade? Isso é uma desumanidade, isso é uma malvadeza, isso é botar mais um pouquinho d'água onde já está enxurrado. Isso é uma miserável que diz isso. Não tem outras palavras. Se falar mais coisa do que isso, pode afetar a honra dessa miserável que está fazendo uma desgraça dessa. Recomendar que os bombeiros, a polícia, aí seja lá quem for, quando for salvar, tem que perguntar que religião você serve, olhar a cor da pessoa, olhar, saber se é cigano, se é... Gente, tem condição um negócio desse? Pois está acontecendo. Só que ela já deu uma ré, como diz, uma ré para trás, né? Imediatamente quando ela viu, porque ela postou isso no Instagram, no X lá, eles são todos enraivadinhos com o Elon Musk, mas tá lá no X, todo mundo. Por que não sai do X? Não sai porque é interessante para eles. Então, ela imediatamente apagou, mas fica, amigo, fica a intenção. Como é que alguém num salvamento vai observar um tipo de coisa desse? Tem que observar apenas a necessidade inerente daquela pessoa, independente do nome, de que é filho, se é magro, se é gordo, se é preto, se é branco, se é de religião afro, se sabe, o que seja, não se pode olhar, tem que salvar a pessoa, apenas isso. Mas uma miserável dessa simplesmente não consegue se desvencilhar da politicagem e ainda faz política com a desgraça dos outros. E não é só isso não, ela também recomendou voto, viu? Olhe, tem que votar, olhe para em quem você vota, para ver quem é que cuida do povo e não sei o que. Meu amigo, isso é hora de alguém falar, pelo menos pensar em política. O presidente do Grêmio de futebol porto-alegrense, com muita propriedade, disse: agora não é hora de falar em futebol, esqueça futebol.
Esqueça futebol, não faça como o presidente fez, não. Chega lá em Porto Alegre, em meio ao mar de lama, ele, sem ninguém perguntar, ele está torcendo pelo Internacional e pelo Grêmio. Isso é uma coisa dessa. Isso é um negócio doido. Quem danado está querendo saber quem é Grêmio, quem é Internacional, quem é isso, quer saber se você salva alguém, faz alguma coisa. E aí, quem está morrendo afogado, pega até em fio descascado. Então, é urgência. Tem que passar por cima de qualquer coisa para chegar na mão daquela pessoa que está morrendo afogado. E por incrível que pareça, e para terminar o nosso comentário, que já está longo, por incrível que pareça, inclusive os caminhoneiros e o pessoal tá caindo, tá sofrendo lá com a perseguição daqueles que fazem parte da lei lá do Sul e tal, o do Brasil, querendo saber qual é o peso do caminhão, se a carga está acima do peso, cadê a nota fiscal e não sei o quê. Meu amigo, isso é hora. Como é que donativo você vai ter nota fiscal de donativo? Donativo é todo mundo entregando alguma coisa e você joga num caminhão e leva para quem está precisando. Como é que vai querer saber qual é a nota fiscal daquele item? Se o caminhão está no peso certo, está acima do peso, meu amigo, tá a lama dando no meio da canela de cabeça para baixo e você vai preocupar com o peso de caminhão. Se o caminhão está isso, se o caminhão... Salva as pessoas primeiro e depois ver o que pode ser feito, sabe? Porque nesse momento, essa é a necessidade, entende? Olha que lá no tempo da pandemia, eu me lembro de um discurso, e aí sim é complicado, quando um senador, parece, querendo que as vacinas sem aprovação da Anvisa fossem também aplicadas, sem aprovação da Anvisa. Sabe? Não, aprova, sabe? Aplica, depois vê. Certo que era uma calamidade, era um negócio terrível, mas nem se compara com um negócio desse aí. Aí a pessoa está morrendo afogado, agora, nesse minuto, está morrendo afogado. E não se trata de vacina nem nada, não, sabe? É comida, é água potável, que é água mineral, uma das coisas urgentes para ser feito. Urgente. Então fica aqui o nosso repúdio a esses miseráveis que se aproveitam não é só eles lá não, muita gente por aqui também, se aproveitam de sepultamento de pessoas para fazer discurso, apontando muito mais para eles do que para a pessoa que partiu para a eternidade, sabe? Se aproveitam de calamidades, de sofrimento das pessoas para tentar se cacifar politicamente. Isso é um desgraçado. Uma pessoa que faz isso é um desgraçado. Isso é um miserável. Se preocupar, não sei o quê, meu amigo, olha, tem hora que a gente não tem nem adjetivo para dizer essas coisas. Esse é o nosso direto no assunto, indignado com os politiqueiros, viu? Indignado com os politiqueiros. E o que vai ter muito essa politicagem nojenta, assim como foi na pandemia. Na pandemia, o que dava era politicagem. Meu Deus do céu, isso é uma doença que esse povo tem, de tudo puxar para o lado político. Parece que não pode olhar a figura humana apenas. Esqueça se o cara é PT, se o cara é PL, se o cara é Lula, se o cara é Bolsonaro. Esqueça isso. Não se trata disso. Mas, infelizmente, eles não conseguem, porque são diabólicos, se desvencilharem da miserável da politicagem. Esse é o nosso direto no assunto. Pode acreditar. Direto no assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.